A Marcha dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana em Duque de Caxias é uma ação, é um ato, é uma ação cultural, civilizatória, diaspórica. Por quê? Porque é, antes de tudo, uma ação na luta por exigir os direitos desses mesmos povos e comunidades, dessa mesma gente. Exigir. Existem direitos nossos que são consagrados em lei e que são constantemente desrespeitados. E existem direitos nossos que são decorrentes da civilidade, da urbanidade, enfim, da relação minimamente civilizada entre as pessoas, que esses então ninguém tem o direito de, por exemplo, bater domingo às 10 horas da manhã na sua casa para lhe entregar um papelzinho, qualquer que seja a mensagem. Muito menos querer conversar. Há um limite de decibéis que a maior parte das igrejas neopentecostais não respeita. E ela não respeita isso, não é na sexta e no sábado, como nós, de matriz africana, quando fazemos as nossas festas. É de segunda a domingo. De 6, 7 da noite até 10, 11. As pessoas têm o direito de ir todo dia aos seus templos. Mas isso não lhes dá direito a incomodar quem quer que seja. Então, quando nós fazemos a marcha, quando a marcha foi criada, a marcha foi pensada por um grupo, basicamente por Ialorixá Janaína de Ossanho, Pai Elias de Oiá e eu, Pejigã Arthur, Pejigã de Oxum, Pejigã do Iliaxé Oxum de Uá, e Alfacane e Orumilau Gundamei. Quando nós pensamos, nós já pensamos nesses termos, de que nós estávamos fazendo uma ação cultural, uma ação civilizatória, decorrente da diáspora, por isso diaspórica, uma ação política, não político-partidária, não político-eleitoral, até mesmo não político-ideológico, no sentido mais tradicional do entendimento do que é ideologia. Mas enfim, mas ainda assim uma ação política, uma ação que visa modificar um status quo da sociedade, portanto uma ação política também. E nós, quando pensamos a marcha, imediatamente um grande grupo de autoridades tradicionais com quem nós fomos falar, no sentido de ver se era, enfim, viável, se seria bom ou não, todos apoiaram imediatamente, inclusive meio que direcionaram imediatamente a marcha para um ato de autoempoderamento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Ou seja, nós nos empoderaríamos não por referência a outros grupos externos. Não nos isolamos, e não nos isolamos mesmo, mas entendemos que é um ato, é uma ação cultural civilizatória que outros segmentos sociais que não são abrangidos por isso que nós definimos como povos e comunidades tradicionais de matriz africana, eles se aderiam, eles viriam, e claro que sim, civilizadamente, educadamente, gentilmente, elegantemente, politicamente. Claro que para nós é importante que outros segmentos estejam conosco, mas é um conceito
diferente. Porque a ideia é essa, é de nos autoempoderarmos. E esse é o primeiro ponto muito interessante, que desde o início ficou claro para a gente. A marcha não tem não tem personalismo, não tem protagonismo personalista. A marcha tem uma diretoria, normalmente, a Janaína é a presidente, né? O Organte é um presidente do Afoxé Raiz de Verdade, é o vice-presidente, eu sou diretor-geral, tem outras pessoas que compõem a diretoria. Teve um primeiro presidente de honra, que é uma figura que nos representa todo por toda a sua caminhada, né? Pai Celinho de Omulu. Teve uma primeira madrinha, né? Que foi Mancés Cachê, herdeira da Gomeia. Então, enfim, tivemos embaixadores, embaixatrizes, já naquele momento, constituindo já uma estrutura, um arcabouço daquilo que no futuro poderia e se tornou efetivamente um grupo de trabalho, pelo menos referencialmente um grupo de trabalho. Mas nós sempre dissemos que a marcha era de todos. Assim, por exemplo, o mestre Serrote, por exemplo, capoeirista, se ele amanhã estiver numa reunião, num embate qualquer sobre tese, ele pode falar, não, eu como membro da marcha, porque essa é a ideia. A marcha, ela se constitui, se constrói num protagonismo coletivo, não personalista. Esse grupo que eu falei, enfim, que de alguma forma trabalha mais diretamente na organização, não chama para si, e nem é proposta chamar para si, nenhum tipo de representatividade diferente de um aprendiz de capoeira, de um iaô de candomblé, ou de uma muzenza, se for o caso, de Angola, enfim. Né? Acho que a muzenza, não tem, me perdoe se eu estiver errado, enfim. Mas a ideia é que nós não somos mais representantes do ato civilizatório da marcha e, portanto, não temos nem legitimidade, nem poder derivado maior do que qualquer pessoa que de alguma forma participou. Mas no final a gente vai acrescentar uma parte do material que está sendo trabalhado, porque está sendo recolhido Brasil afora, porque veio gente de vários estados, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Então, o estado do Rio de Janeiro como um todo, não só de Caxias, da capital ou da Baixada Fluminense, mas da região dos Lagos, Norte Fluminense, da região Sul Fluminense, dali da Costa Verde, enfim. Tinha gente de todo lado. A primeira marcha, que aconteceu ano passado, né, ela, segundo os órgãos oficiais, ela teve mais de 700 pessoas. Eu não sou capaz de avaliar isso. Não sou uma pessoa, não sou capaz, eu não tenho esse dom. Mas algumas pessoas acostumadas disseram que nós chegamos a 1000 pessoas, lá para cá um pouquinho. Mas enfim, nós chegamos a 1000 pessoas. O importante é que nós tivemos, num universo aí talvez de 100 das maiores autoridades tradicionais desses povos e comunidades, nós tivemos aí pelo menos 30 delas. Pessoas muito representativas, pessoas que têm uma capacidade de capilarizar o conceito. E não fosse a pandemia, já estariam acontecendo outras marchas em outros locais, em outros estados. Mas, enfim, pessoas com muita capacidade de capilaridade, de capilarização, enfim, de fazer chegar a um público que eu não tenho como medir, considerando um universo razoável, porque algumas dessas pessoas são realmente muito representativas, mas considerando aí que foram 1000 pessoas atingidas direto ou indiretamente no dia 10 de novembro de 2019,
é uma estimativa normal de que cada um fez chegar a mais 10. Nós chegamos a 10 mil pessoas. Até porque nós tivemos pelo menos 3 transmissões direto, ao vivo, e de mídias nossas. Nós tivemos gente da Rádio Bandeirantes, da TV Globo, da Rádio Globo, da Rádio Tupicos e tal. Enfim, conversamos, mas a transmissão, e essa é uma ideia nossa de continuar assim, foi feita pelo companheiro Marcelo Fritz, do ICAPRA, pelo companheiro Iango, Babá Iango, do Agem Afro, pelo Doter Ivo de Obaluaê, que construiu a partir daí, inclusive, um projeto de TV web, qual até eu faço parte, enfim, mas maluco, Ivo que me chamar, enfim. Mas é isso. Então, tivemos Pai Wagner de Oxóssi, também, que tem um jornal, tem programa de rádio, Pai Flávio Costa, que tem programa de rádio e transmissão de live. Enfim, a quantidade de gente foi muito grande. Tivemos autoridades, tivemos a chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, a doutora Joyce Marques, conosco, o assessor, acho que assessor especial, o cargo deles, o Fábio, né? Fábio Pedrosa também, não ficou muito tempo, mas esteve ali. Tivemos o presidente da caminhada interreligiosa de Copacabana, que eu acho que é o maior evento interreligioso do Brasil, talvez do mundo, não sei, mas do Brasil com certeza é. Professor, doutor, Babalaô, historiador e interlocutor Ivanildo Santos. E quando eu falo isso, eu tenho cuidado de dizer, não vai aí nenhum sentido de crítica, é porque ele é orgulhoso dessa caminhada para um negro que veio do interior da Bahia, pobre, que estudou, foi criado inclusive, estudou uma parte da sua vida na antiga FUNABEM. Hoje não existe nada parecido, eu acho, não sei, mas que era um internato compulsório e escola ao mesmo tempo. Quer dizer, chegar onde ele chegou, eu acho que ele tem todo o direito de ser orgulhoso disso, e eu respeito muito isso, porque ele chegou muito mais longe do que, enfim, os poderosos, o poder, a burguesia determinava ele. Quer dizer, ele foi muito além do papel de um pedreiro, embora aqui não há nenhuma crítica, porque é uma profissão tão digna quanto qualquer outra. Mas hoje ele é um doutor em história. É um homem que ano passado recebeu, acho que ano passado, foi ano passado, foi ano passado, 2019, no ano, ou foi 2019, porque logo depois da marcha ele viajou para os Estados Unidos, recebeu um prêmio de direitos humanos, de diálogo interreligioso do Departamento de Estado norte-americano. Isso, então, esteve presente conosco, acompanhou, teve à frente, inclusive, ali, segurando a faixa que veio à frente, foram 2 faixas, a marcha foi dividida em 2 grupos para poder melhor administrar, até por questão de segurança. Mas, enfim, e aí a gente tem que entender o que essa questão do protagonismo ela é muito importante, porque ela é uma quebra de paradigma. Nós nos recusamos, nós que estamos mais ali no dia a dia, no trabalho braçal da organização, nós nos recusamos de ficar autoindulgentes, enfim, ou coisa que o valha. A gente sempre lembra que as pessoas não precisam de autorização para... As pessoas que, inclusive, é um grupo pequeno, o grupo da marcha mesmo tem 100 pessoas, mas elas não precisam de autorização nem nada, elas, a partir dali, elas podem produzir derivações, enfim, desdobramentos. Então, isso, inclusive, está acontecendo agora por conta dos problemas que houveram a coisa de um mês atrás, né? Nós estamos falando agora em agosto de 2020, no auge da pandemia do Covid-19. Há um mês atrás,
em julho de 2019, por conta da possibilidade que do prefeito, da prefeitura não, o prefeito não é dono da cidade, da prefeitura construir uma creche ali, até porque é uma demanda da comunidade ali do entorno da Goméia. Ele pensou em usar o terreno está desapropriado há muitos anos, há uns 15 anos, mais ou menos 16 anos, e pertence à prefeitura, portanto, e aí logo algumas pessoas que estão, uma boa parte das pessoas que estão na marcha, no grupo da marcha, né, algumas pessoas que estão no grupo da marcha, formam um grupo que é um grupo de, enfim, se organizou para poder discutir e garantir os direitos civilizatórios, os direitos tradicionais da Goméia. E a partir daí já houve uma mobilização, eu nem sei exatamente quais são as consequências, mas já houve uma mobilização, já houve uma convocação para reunião, para contatos, enfim, naturalmente. E é isso que é importante, quebrar o paradigma do personalismo. Bom, qual é a missão da marcha? Como eu disse, a marcha é um ato cultural civilizatório. E cultura aí, ela é entendida num contexto mais amplo do que apenas a expressão de algum elemento artístico, ou filosófico, ou social. A cultura aí, ela é entendida como tudo aquilo que chegou ao Brasil através das populações sequestradas no Golfo da Guiné do continente africano e aqui transformadas em mercadoria e vendidas como escravos. Tudo, absolutamente tudo, desses marcos civilizatórios nós entendemos como cultura. E isso é importante porque a marcha, ela se insere num contexto de outros atos que acontecem também na cidade de Duque de Caxias, em especial para a gente, enfim, não apenas, mas para a gente em especial, a Feira dos Oborós, que é justamente você começar a discutir, a problematizar e a visibilizar todo esse universo de influências africanas no Brasil. E é muito bom que seja a partir de Duque de Caxias que isso aconteça no estado do Rio de Janeiro, porque Caxias é a cidade mais negra do estado do Rio de Janeiro. É aquela cidade que está para o estado do Rio de Janeiro como Salvador está para o estado da Bahia. É realmente uma cidade negra. Mais de 80% da população se entende como negra, preta ou afrodescendente. Enfim, isso é estatístico, isso é IBGE. O último censo de 2010 e algumas PNADs depois, enfim. Então você tem realmente um contingente. Isso nós estamos falando de uma cidade que está batendo aí 1 milhão de habitantes, nós estamos falando aí de 800 mil pessoas. E que por conta da catequese, tá, começa a se alienar profundamente dessa sua história, desses seus referenciais, começa a absorver referenciais estranhos à sua própria formação enquanto persona, enquanto indivíduo, enquanto psique, enquanto psicologia coletiva. Você começa a ter um processo extremamente difícil de se preservar. Então a marcha, ela faz parte, não é apenas a marcha, existe uma série de iniciativas, enfim, mas a marcha faz parte desse esforço de desalienar toda essa população em relação às suas tradições, à sua ancestralidade, não apenas religiosa, mas civilizatória como um todo. Nesse sentido, a marcha, é claro que ela tem uma ação específica, ela acontece sempre no primeiro, no segundo domingo do mês de novembro,
Esse ano acontecerá no dia 8 de novembro, a não ser que, enfim, reste absolutamente impossível por conta da pandemia a realização responsável. Mas uma vez que haja já alguma vacina, alguma forma de remédio, alguma coisa assim, se ela se mostre declinante nas mortes, nas notificações de novos casos e tudo mais, a marcha vai acontecer no mesmo trajeto, só que dessa vez invertido. Uma companheira, a Yalorixá Dolores Lima, minha querida irmã de Ifá, sugeriu que a marcha acabasse na Praça do Pacificador, que aliás faz todo sentido. Então, o que acontece? A marcha acontecerá esse ano, dia 8 de novembro. Ela acontece como ação efetiva num dia. Mas a marcha não é uma ação de um dia. Ela é um processo que envolve um grupo grande de pessoas em ações prévias, às vezes aparentemente desconexas, mas que se juntam, se afunilam e se unem no dia, no caso desse ano, dia 8 de novembro. Então, são palestras que você participa e que acaba falando, e você acaba mobilizando, você acaba tratando das questões civilizatórias que a marcha, enquanto uma ação em que exigimos os nossos direitos, e esse é o mote da marcha. A gente acaba mobilizando e discutindo essas questões. São ações artísticas, culturais, artesanais, anteriores, que também servem de mobilização. Vocês vão ver lá no final que ano passado nós tivemos Alice Brandão, da Gama, enfim, e outros artistas, atores, músicos, inclusive um rapaz que estava na China, e lá ele estava divulgando e falando sobre a marcha. Então, isso é que é o importante, é você começar a trazer, porque você acaba trazendo a discussão, o debate desses marcos civilizatórios. Além, é claro, de discutir claramente a ofensa aos nossos direitos através da intolerância, do racismo, da homofobia, do machismo, do chauvinismo, da xenofobia, enfim, de todas as formas de discriminação e intolerância que você possa imaginar, né? Feminicídio, LGBTcídio. Então, tudo isso, de alguma forma, acaba compondo o quadro daquilo que são as referências da marcha, cuja a missão é, de alguma forma, trazer isso para o contexto ancestral, para o contexto civilizatório, e a partir daí começar, ou melhor, colaborar com a estruturação de estratégias de movimentos sociais, no sentido de enfrentamento com o poder público estabelecido, ou de diálogo, quando for o caso, e de enfrentamento ou de diálogo com outros segmentos sociais. Os objetivos da marcha, fundamentalmente, eles ficam focados e centrados na ideia de você ampliar a percepção de que povos e comunidades tradicionais de matriz africana não quer dizer apenas terreiros de religião, uma matriz africana de candomblé, fundamentalmente. Hoje a Umbanda, de uns 10 anos para cá, um pouco mais, talvez, a Umbanda começou a se entender como religião de matriz africana. Largo senso, estrito senso não, porque não existe nada semelhante no continente africano, mas, enfim, por uma questão de luta política, de luta social, a gente considera, e são companheiros, enfim, né? E eu acho que é bom a gente ter essa amplitude, né? Mas enfim, povos e comunidades vão além. Um maracatu se insere, um jongo se insere,
um samba de roda, um afoxé, uma capoeira, um balé moderno, um jazz, por exemplo, né? Ou mesmo músicos como o da Gama, que é da Cidade Negra, uma banda basicamente de rap, e ainda assim faz todo sentido, óbvio, né? Que ele esteja inserido dentro desse universo, dentro desse contexto de povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E vai por aí afora. E aí a gente busca articular, o objetivo é articular tudo isso em torno do conceito civilizatório, que eu acabei de falar, de desalienar uma pessoa em relação a esses marcos civilizatórios seus. E isso é importante porque, perdão, esbarrei aqui na câmera. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, a ideia da música e da dança como um elemento natural da vida social do brasileiro. Ouvir música e dançar as músicas não é uma tradição europeia. O europeu ele tem a ideia, estou dando um exemplo, por exemplo, o momento da música, de dançar ou de ouvir, ele é um momento especial, não cotidiano necessariamente. O africano não. O africano do Golfo da Guiné, a música faz parte, a música e a dança faz parte do seu cotidiano, necessário inclusive. Muitas vezes você é obrigado a cantar ou a dançar para começar o dia. São pequenas cerimônias, pequenos rituais que você vai fazendo. Enfim, estou dando esse exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, é a percepção da mulher brasileira, da sua própria sexualidade, do seu próprio corpo, que é muito mal entendido e hoje é muito criticado, mas é um traço natural das civilizações do Golfo da Guiné. A história, e os Yorubás comemoraram esse ano, acho que o ano 10.063 ou 10.064, enfim, eles têm uma história constante de luta pelo estabelecimento do poder entre sociedades masculinas e sociedades femininas. Há uma divisão, isso eu estou falando basicamente de Oió, enfim, de uma parte que fala Yorubá, basicamente todos derivados da cidade de Leifé. Em outras comunidades, mas, por exemplo, no que hoje a gente conhece como Angola, ali teve uma rainha, eu acho que por 70 anos, uma coisa assim, ela evitou a invasão portuguesa e inglesa com diplomacia e guerra, porque ela era a rainha. Dinga, a pronúncia é meio difícil, mas é mais ou menos por aí. Uma mulher de uma inteligência enorme e de uma sagacidade, de uma esperteza muito grande, de uma cultura muito grande. Então, isso eu estou falando porque a gente vai, através da marcha, começando a problematizar essas questões. Esse ano, por exemplo, a marcha terá uma presidenta de honra, Dona Maria de Xangô, Dona Maria do Pantanal, ligada a movimentos feministas, com ações sociais no seu terreiro, que assumiu um terreiro muito tradicional e complicado, e hoje é uma comendadora na cidade de Caxias, né? Então, é importante
é importante a gente fazer isso, porque essa é uma questão que, por exemplo, com o isolamento, quer dizer, com as famílias se fechando mais em si, o problema da violência contra a mulher, do feminicídio, se agravou no Brasil. Então, essa é o objetivo. É a partir de uma determinada situação. A marcha esse ano ela tem duas questões muito claras. A questão da Goméia, a marcha se insere e apoia o grupo que está em volta de Moisés Caxi, lutando pela preservação da Goméia como espaço sagrado, como espaço ancestral, como espaço civilizatório, e a marcha está apoiando, embora não diretamente participando do grupo. O grupo é o grupo lá, mas aquilo que for tirado por esse grupo, nós apoiaremos e estaremos na luta, na rua, quando for preciso, quando for preciso sentar para apoiar e subscrever aquilo que foi tirado, a gente vai estar também. Enfim. Então é isso. E a questão da mulher, essa é uma questão séria. A gente já tem uma série de iniciativas de divulgação via Facebook dos conteúdos dos eventos prévios que nós fizemos à marcha e dos eventos posteriores, né? Além da própria marcha em si. Dos eventos prévios, porque na realidade quando a gente tem a data de julho de 2019, é porque precisa de uma data. Na realidade, a ideia ela foi pensada no final do ano de 2018, início de 2019, por um grupo que trabalha, enfim, para realizar a Feira dos Oboróis, e aí a gente já vinha meio que pensando que nós precisávamos de da criação de uma ação, de um espaço, enfim, de um ato mais contundente. E aí, por uma série viemos fazendo isso ano passado já, desde abril, né? Quando nós fizemos uma homenagem à etnia Iquiti-Efon no Brasil, não por questões religiosas, embora, claro, a gente não possa, a religião faz parte do nosso dia a dia, mas nós fizemos uma homenagem no sentido de valorizar a imensa e contundente participação modificadora dessa etnia num processo mundial e que poucas pessoas se dão conta. Acabam atribuindo, enfim, até a grupos estrangeiros, que é a questão da moda identitária como forma de criação de identidade social, de identidade política, de identidade de luta, e que essa moda, esse comportamental, ele vem de dentro de dois espaços específicos. Um da casa de seu finado Valdomiro Baiano, Parque Fluminense, e o outro da casa de finado Seu Cristóvão, que hoje é conduzida por Mãe Maria do Pantanal. Eles trouxeram cores para essa moda, que, por exemplo, usa roupa como a minha, monocromática, né? E eles colocaram cores. Eles trouxeram, enfim, formas, por exemplo, esse tipo de aqueté aqui eles trouxeram isso. Nós não usávamos, o Ogano não usava, eu sou um Ogano, você usava boné, a gente usava boné. Então, eles trouxeram cores, eles trouxeram cortes, né? Cortes de roupa, formas de costurar, panos enrolados pelas mulheres, e, enfim, e dessa forma criaram modas e padronagens, e um comportamental que começa, inclusive, quando eles, principalmente o Valdomiro Baiano,
ele chama para si, ele traz para dentro do Parque Fluminense todo o empoderamento LGBT, que já vinha da Gomeia, basicamente, né? Ele chama isso, leva isso bem além, inclusive politicamente, e aí, mas a gente homenageou todo esse universo transformador, porque depois tem mudança de comportamento, a quebra de um protocolo, que é muito comum ainda, num certo sentido, entre nós, entre povos e comunidades tradicionais de matriz africana, por conta de sermos descendentes de reis, de corte. Então, você tem todo o pesquisador Pierre Verger dizia, né, que o candomblé, e aí entendido candomblé no sentido amplo, é o último lugar na face da terra onde você cultiva ainda as regras da boa educação, com prostrações, beija as mãos, e hierarquias, enfim, posicionamentos muito rigorosos, muito rígidos. E essa etnia, mantendo suas tradições, obviamente, mas ela quebra certos paradigmas, ela deixa isso mais leve, mais adequado à modernidade. Mas principalmente a moda identitária, que acabou influenciando o mundo inteiro, porque até então a moda identitária negra, né, e não preta, mas negra, né, não apenas preta, mas negra, ela era uma moda muito, muito islamizada. E aí você tem uma mudança com cores, com padronagens, com cortes, enfim, há toda uma mudança que hoje é mundial e que isso começa dentro do Duque de Caxias. Então nós homenageamos isso, depois fizemos uma homenagem grande também numa feira dos Omorós, a Yatorodi e a Ogan Cotoquinho, trazendo a questão da inserção social e política dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, para além dos seus espaços, no caso de Yatorodi, para além do espaço sagrado do terreiro, e o Ogan Cotoquinho para além do espaço de as ações típicas, os atos típicos do Ogan. O Toquinho viajou o mundo inteiro, deu curso, foi pioneiro nos cursos de toques de candomblé e de outros ritmos, enfim. Deu aulas de danças afro, participou de peças, é um artista, participou do Zorra Total, enfim. Então, aí tivemos a marcha em novembro e logo depois, né, encerramos o ano com uma belíssima homenagem com a Pai Selim de Omulu, não por ser um pai de santo, mas por ser um homem que viaja ao mundo inteiro. Ele é, enfim, muito famoso, pai de santo de muitas celebridades, mas ele está sempre trajado com essa moda identitária, muito bem trajado, por sinal, diga-se de passagem, e nunca esconde a sua origem periférica de Baixada Fluminense, leva isso com ele, tem orgulho disso. Então tudo isso leva à construção de uma personalidade que representa esses povos e comunidades, mas que ultrapassa o limite do terreiro e que vai alcançar mídias. Só para vocês terem uma ideia, a homenagem, né, que foi prestada, foi feita a boca aberta no Teatro Raul Cortez, que é uma obra fantástica do Oscar Niemeyer, cuja boca se abre para uma praça, a Praça do Pacificador, né? Ela pode ser usada internamente, mas ela se abre para a Praça do Pacificador, e essa homenagem foi feita por um diretor dos mais importantes da Rede Globo, enfim, Estevão Ciavata, se eu não me engano é esse o nome correto, e, enfim, isso foi feito para a praça, dentro do contexto de agora chama-se programão cultural, antigamente era domingão cultural, enfim, mas é a mesma coisa, né? Estava acontecendo aqui. Então, isso mostra a amplitude da marcha, que hoje é uma interlocutora, por exemplo, às vezes dura, né? Mas junto à Prefeitura de Duque de Caxias, para tratar de questões de acolhimento, de pessoas que sofrem
processo de intolerância religiosa ou de outras naturezas, enfim. Né? E só não foi além de verdade por conta da pandemia. Nós tivemos esse ano, nós estamos tendo ainda, na realidade, um cuidado muito grande de não provocar nenhuma forma de contágio. Graças a Deus até agora fomos bem sucedidos. Bom, mas enfim, para também não me estender muito, a partir de agora vocês vão ter aí mais ou menos uns 15, 20 minutos com uma parte do material iconográfico, né, que está sendo trabalhado, e a ideia é realmente em novembro colocar esse completamente disponível em todas as mídias sociais. E vamos só pegar uma pequena parte disso agora, fotos e filmes e alguns depoimentos, mas isso já tá na realidade espalhado, só não está concentrado numa página que a gente está criando num canal de YouTube e na página da marcha, na realidade já existe, a gente só está concentrando isso agora e dando mais organicidade. Esse ano a marcha tem ações mais pontuais até agora e muito pequenas por conta da pandemia, mas continuamos fazendo mobilização, conversa, enfim. E vamos, se tudo der certo, se o Lodomari permitir, dia 8 de novembro de 2020, realizar a segunda marcha e aí criar o conceito da liberdade e do protagonismo não personalista. Tá? Bom, era isso. É um processo, isso está sendo colocado, saiu como live e vai ser colocado depois já imediatamente num canal do YouTube, e posteriormente a isso nós vamos já ainda nesse momento colocar o material iconográfico disponível.